Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alqueires. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos orar? Abrimos nesta noite primeiro, abrir a própria palavra e usar para a honra e glória do Seu nome. Senhor, aqui está, meu Deus, a Tua palavra desta noite. É a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, que cura aqueles que estão enfermos, Senhor. A Tua palavra que salva, que leva para o céu. A Tua palavra, meu Deus, que esmiuça, Senhor, a pedra. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai, Tu tem toda a liberdade de trabalhar aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, toda a Tua igreja que está aqui nesta noite. Abençoa também o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, para que eles possam, Senhor, ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Poder sentar. Poder sentar, igreja. Irmãos, hoje é um culto de ceia. Nós sabemos que a igreja, ela tem várias ordenanças, e tem 8 que são mais importantes: o casamento dos cônjuges, a consagração do ministério, o batismo, o evangelismo, a bênção dos doentes, o episcopado, os dízimos e as ofertas e a ceia do Senhor. Amém? Amém. Esse texto que eu li aqui, como uma palavra, amém, nesta noite, foi escrita pelo apóstolo João. Amém? João, para você que não sabe, ele escreveu 5 livros. Ele escreve 1 de João, ele escreve 2 de João, 3 de João, e esses 3 livros que o apóstolo João ele escreve é justamente para fortalecer a fé dos cristãos e também combater as falsas doutrinas daquela época. João também ele escreve o livro do Apocalipse, onde João ele viu uma porta aberta no céu e viu uma voz de trovão dizendo: sobe e que eu te mostrarei as coisas que irão te acontecer. João ele viu também os 7 castiçais de ouro, ele viu as 7 igrejas da Ásia, ele viu também a nova Jerusalém. João ele também viu o Filho do Homem sentado à destra de Deus. E João também ele escreve aqui no livro, segundo escreveu São João, que leva o seu próprio nome. E aqui João ele vai relatar 7 milagres que Jesus ele fez na época que Jesus andava por sobre a terra. João, aleluia, ele vai dizer aqui no seu evangelho que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus ele é a vida. João vai dizer também que Jesus ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água. Amém? E João ele começa aqui no capítulo 1 falando sobre a encarnação do verbo. Ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. João ele também vai falar no capítulo 2 sobre o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus estava em Caná da Galileia, escolhendo ali os seus primeiros discípulos. Jesus é convidado ali para um casamento, e ali Jesus faz o seu primeiro milagre. No capítulo 3, João ele vai falar do encontro que Jesus teve com o homem por nome de Nicodemos, e ali Jesus ele fala para aquele homem que era um fariseu. Ele vai falar acerca do novo nascimento. Amém? E quando chega no capítulo 4, aí Jesus ele vai pregar a palavra de Deus ali em Sicar, em Samaria, ali naquele poço, onde
sua nação aí, no seu país. Amém? Quem está entendendo também? Amém. Aí quando chega no capítulo 5, aqui é que está uma palavra que a igreja conhece, uma palavra que muitos pregadores gostam de pregar, que fala a respeito de um homem que ele era paralítico. Amém? A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele vai justamente para uma festa. Entenda, Jesus, ele vai para Jerusalém para uma festa, porque todo judeu que tinha, amém, acima de 12 anos, ele tinha por obrigação de ir para as festas de Jerusalém. Amém? Porque em Jerusalém havia várias festas anuais: festa do Purim, festa dos tabernáculos, festa de Pentecoste, também tinha a festa das trombetas, festa das cabanas, festa da Páscoa. Amém? Eram várias festas que tinha ali em Jerusalém todo ano. E Jesus, ele ia para uma festa. Amém? E essa festa estava acontecendo ali naquele lugar. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele vai para Jerusalém, Jesus ele entra pela porta das ovelhas. Para você que não sabe, a porta das ovelhas é a menor porta que tinha em Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade que tinha 12 muros, que tinha, aliás, 12 portas. Amém? E essas portas ali em Jerusalém tinha a porta do Oriente, que era a menor porta, aliás, era a porta que dava acesso ao templo, porque a menor porta era a porta das ovelhas. Jesus, ele poderia, irmãos, entrar pela porta do Oriente, que dava acesso a um templo, e esta porta do Oriente é uma porta chamada Porta Formosa. Amém? Aí Jesus, ele vai pela porta menor que tem. Sabe por que ele entrou para essa porta pequena? Porque tudo aquilo que Deus ele faz, ele tem um propósito. Jesus estava indo pelaquela porta porque Jesus, irmão, ele tinha um propósito. Tudo aquilo que Deus faz, quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver que Deus, ele fez toda a sua criação em uns dias, em 6 dias. No 7º dia, Deus ele parou para descansar. Ele poderia parar para descansar justamente no 5º dia, poderia descansar, mas ele foi até o 6º dia e descansou no 7º, porque se ele parasse no 5º dia, eu e você não estava aqui, porque foi justamente no 6º dia que Deus fez o homem, e depois Deus fez o quê? Fez a mulher. Quem estava entendendo? Diga amém. Porque tudo aquilo que Deus ele faz, ele tem um propósito. A Bíblia vai dizer que Deus ele preparou uma arca para que Noé e a sua família e também aquela geração entrassem na arca, mas para surpresa de Noé, o povo não quis ouvir ali Noé, amém? E quando veio o dilúvio, somente Noé e todos aqueles animais que tinha de cada espécie, um casal, entraram na arca. Aí a palavra de Deus fala que depois que a arca é fechada, o dilúvio veio, Noé fechou a arca por dentro e Deus fechou a arca por fora, porque tudo aquilo que Deus faz, Deus tem um propósito, porque se Deus não fechasse a porta, aliás, por fora, amém, a água do dilúvio poderia entrar na arca, porque você sabe que a água, ela tem força, amém, por aquilo que Deus faz. Deus tem o que, irmão? Deus tem um propósito, e o propósito de Deus, irmãos, é um propósito que Ele realiza na minha e na tua vida. Ele realiza sonho. O propósito de Deus é para que você esteja aqui na igreja. O propósito de Deus é para que eu e você prospere. O propósito de Deus é para que eu e você, irmãos, leve a palavra de Deus para o seu irmão. O propósito de Deus é para que a gente, irmão, esteja bem, a gente esteja feliz. Amém? Porque
podemos estar, irmão, dentro da igreja triste, nós não podemos estar dentro da igreja sofrendo. É por isso que Deus quer ver o seu povo com saúde e bem. Pegou a Deus com essa palavra? E Jesus, ele entra pela porta das ovelhas. Amém? E quando Jesus entra pela porta das ovelhas, Jesus, ele passa, amém? E vai direto no lugar chamado, onde tinha um tanque em hebraico, Betesda, porque ali, quando depois das ovelhas, tinha um tanque, tinha 5 apêndices ali, e tinha 2 tanques, amém? Tinha um tanque de purificação, porque os judeus, todas as pessoas que iam entrar no templo, primeiro tinha que se purificar, amém? E este outro tanque era o tanque onde um certo tempo descia um anjo. E o primeiro que descesse ali, depois que as águas eram agitadas, ficava curado de qualquer enfermidade. Ali naquele tanque, sabe o que aqui tinha? Tinha coxo, tinha cego, tinha pessoas deficientes, tinha todo tipo de pessoa que estava ali naquele tanque, precisando, irmão, de uma cura. Amém? E a palavra de Deus nos fala que ali tinha um homem que há 38 anos ele ia justamente para aquele tanque para ser curado, mas ele não ia sozinho, porque ele era um paralítico. Alguém levava ele e deixava ali, e essa pessoa que deixava ali se preocupava apenas em deixar ele ali naquele tanque. E aqui já tem uma revelação nesta noite: nem todo mundo que te dá o pão te dá carne, nem todo mundo que te dá um sapato vai te dar uma roupa para você vestir, nem todo mundo, aleluia, que abre a porta para você entrar vai te dar uma cadeira para você sentar. Quem está me entendendo, diga amém. Daqui a 6 minutos eu estou terminando. Eu vou deixar 10 para a pastora fazer aqui a ceia. Aí, irmãos, sabe o que acontece? Ele ia, chegava lá, pegava naquele tanque, quando o anjo agitava as águas, o primeiro que descia era curado e ele ficava ali, sem ser curado. Olha só o sofrimento desse homem. 38 anos, 38 anos, irmão, não é 38 dias não, entenda. E a palavra de Deus nos fala, amém, que um dia Jesus ele chegou justamente perto daquele homem que estava naquele tanque. Aí quando Jesus chega ali, aí Jesus perguntou a ele: queres ficação ou queres ser curado? Amém? Aí a resposta dele: não tem ninguém que me coloque aqui nesse tanque, porque quando eu vou, já tem um que entra primeiro do que eu. Irmãos, aí Jesus começou agora a olhar para mim. Olha só, irmão, que palavra. Olha só o que Jesus disse para ele. João capítulo 5. Olha aí. Eu estava ali um homem que havia 38 anos enfermo, e Jesus vendo, deitado, sabendo que estava muito tempo desse qualificação, o enfermeiro respondeu: Senhor, não tenho nenhum. Quando a água é agitada, me coloca no tanque, enquanto eu vou descer, então eu tenho de mim. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Na mesma hora, aquele homem, ele ficou curado. Aí você pode dizer: diácono Cristiano Salles. Tinha tanta gente ali, e porque Jesus curou apenas aquele homem que estava ali há 38 anos. Sabe por quê? O mais necessitado de todos que estavam ali era ele. Amém? Porque ele estava há 38 anos. Amém? E tem uma revelação aqui acerca do anjo. Amém?
Porque a Bíblia não diz, irmão, se realmente é um anjo da parte de Deus que descia e movimentava as águas. Mas uma coisa eu quero dizer nesta noite: o poder de Deus, irmão, é um poder que não é limitado. Amém? Deus pode usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Amém? A Bíblia diz que é um anjo. Amém? Mas segundo alguns estudiosos, aquilo ali era uma crença. Amém? Sabe por quê? Porque naquela época Roma, o Império Romano, dominava ali aquela região de Jerusalém, Israel. Amém? E tinha, inclusive, os romanos, ele tinha um Deus chamado Eclésio. Amém? Que era o Deus da medicina, que curava as pessoas. Então, eles faziam com que aquelas pessoas ali acreditassem na crença. Amém? É uma crença. Mas a Bíblia diz o que, irmãos? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, irmão, a palavra de Deus. Quem curava aquelas pessoas era a fé delas. Quando a pastora está aqui e chama alguém aqui para orar, chama, vem aqui, você está enfermo. Se você se levantar aí e a pastora vir e orar para você, você foi curado, não foi a pastora não, foi a mão de Deus, foi a tua fé. Amém? A pastora é um instrumento de Deus. Amém? Deus usa ela como instrumento, mas quem vai te curar é a tua fé em Deus. Se você está com fé, você vem aqui, ó, pode estar até com câncer, a pastora ora e o câncer, o câncer sai na hora. E tudo que a gente faz aqui, irmãos, olha só, tudo aquilo que a gente faz aqui, talvez lá fora ninguém saiba de nada. Amém? Às vezes alguém pode ser curado aqui, termina o culto, ninguém sabe de nada. Só que tem um detalhe: quando alguém ouvir que teve uma pessoa que foi curada aqui vai encher. Porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tenho 1 minuto. Meu Deus, eu queria ter mais 10, 15, mas eu sou um tipo de pregador porque eu prego a palavra de Deus com ordem e decência. Eu já falei isso aqui. Esse negócio do pregador dizer: não se apresse para ir para casa, porque Deus está falando, isso é devaneio de pregador. Deus faz as coisas com ordem e decência. Aí, vou fechar minha Bíblia. Ele foi curado, amém? E lá na frente, Jesus outra vez encontra com ele e diz o que, irmãos? Que ele Bíblia: vai e não peques mais, para que nenhum mal te suceda. Ou seja, existe enfermidade, irmão, que é o que? É do pecado. Amém? Existem pessoas que estão enfermas, existem pessoas que estão doentes, muitas vezes é por conta do pecado. Olha que vais e não peques mais, para que nenhum mal te se suceda. Amém? É bem verdade que tem enfermidade que também não é para pecar, não. Entenda o que eu estou falando. Mas depois ele diz: o diabo está dizendo que quer ficar enfermo é porque a gente tem pecado. Não, irmão. Às vezes, amém, Deus pode estar provando você. Que nem aconteceu, é isso, olha aí, ó, enfermidade física, como aconteceu com Jó. Ali foi uma provação, foi ou não foi? Deus permitiu que Jó ficasse daquele jeito. Qualquer um dia desse aqui, irmão, eu vou trazer uma pregação acerca de Jó. Amém? As 4 qualidades de Jó. É forte. Isso se a igreja não for arrebatada. Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia. Nosso diácono, ele fala sobre cura. Obrigado.